Essa é a paixão de Rose, o orquidário com diferentes espécies que ela cuida como seus bebês. São flores raras, delicadas e interessantes, como essa que simula o movimento de um inseto para enganar predadores. Para cada espécie há um cuidado especial, por isso estamos aqui. Rose faz parte da Associação Orquidófila de São Paulo. Como apaixonados por orquídeas, viemos saber como manter a planta saudável com floradas sempre exuberantes. A primeira dica de Rose é de sabedoria milenar: paciência. É um trabalho realmente de paciência. Você tem que ter paciência, persistir. E sempre vai ter uma orquídea que cabe no seu ambiente, sempre. Porque tem muitas espécies, né? Tem gente que cria dentro de casa, embaixo da pia, dentro do banheiro. O cuidado começa com a busca de informação sobre a planta escolhida para levar para casa. Primeiro cuidado que eu acho é na hora de comprar, né? Você compra sempre uma planta, conversa com o vendedor, porque você não está comprando pão, você está comprando uma planta que pode ter várias variantes, né? Tanto de clima, como de temperatura, tempo para cuidar, então você conversa com o vendedor. Isso aqui dá em apartamento? Isso aqui dá num terraço? Precisa de sol? Não precisa? Então essa interação com o vendedor é muito importante, principalmente vendedores assim, capacitados, né? Assim, não adianta você chegar no Carrefour e tentar conversar com o pessoal de lá, porque eles não vão falar nada, mas se você for numa exposição, geralmente os vendedores que cuidam das plantas que eles vendem, então eles podem ensinar muita coisa para vocês, né? Então a escolha da orquídea que você vai cuidar em casa, eu acho que é crucial. Agora, se você ganhou a orquídea, você pode ir atrás de informação também. A nossa associação, a OSP, ela tira dúvidas, geralmente das pessoas, se você for numa exposição, levar fotos, a gente tira dúvidas também, né? Procurar informação, acho que é a melhor maneira de começar. Eu acho que é o primeiro passo. Depois, aí você vai atrás de adubação, substrato, rega, o que você quer. Qual que é o seu objetivo? Você quer uma planta enorme, você quer tirar muda para trocar com as amigas, você quer levar em exposição, né, para ganhar prêmio e tal. Então, começa daí assim, a dar pequenos passos e vai tentando, é tentativa e erro também, né? Rose falou em expor flores para ganhar prêmio e uma das mais famosas exposições de orquídeas do Brasil acontece no Bunkiô, promovida pela Associação Orquidófila de São Paulo. Todos os anos, as mais lindas flores cultivadas por produtores sérios e renomados atraem uma multidão de apaixonados por orquídeas. São expostas diversas espécies, de cores e formatos diferentes. As mais raras e com cultivo mais difícil recebem medalhas. É como adentrar em um jardim colorido e perfumado e descobrir um pouco mais sobre o universo das orquídeas, com mais de 35 mil espécies catalogadas em todo o mundo. De volta para a casa da Rose, descobrimos que a paixão pelas orquídeas vem de berço. A mãe dela, Dona Yuri, exibe orgulhosa suas flores. Minha mãe era grande admiradora, então às vezes tinha nas matas, porque eu morava lá no Grajaú, então tinha aquelas matas e tinha algumas plantas, flores vermelhas, e ela chamava de lan. Lan é orquídea em japonês, né? Então com isso eu comecei a cismar com essa planta que dá no meio das árvores, mas nunca pensei que ia cultivar em casa, não. A espécie nas mãos de Dona Yuri é a Wanda, uma orquídea que exige trabalho para cultivar. Acho que, sei lá, eu coloquei, inclusive essa Wanda, eu coloquei ela no meio de uma laranja, pé de laranja que eu tenho no vaso, laranja de champanhe, né? E como ela não ia bem para frente, não ia bem, então eu amarrei, e coloquei ela lá dentro e amarrei, e não é que vingou. Para dizer a verdade, deu 2 cachos. Sim, Dona Yuri, vingou e a florada foi surpreendente. Resultado de muita persistência e carinho, como dedura a Rose. Ela cria como se fosse um bebê, né? Porque a Wanda, ela é uma planta que você não planta em vaso, né? A raiz dela, ela tem que ficar exposta, tem que ficar aberta, tá? Porque se você mergulha ela num vaso, ela pode fungar, ela pode criar, ela pode amolecer e apodrecer. Então ela é uma planta que na origem ela nasce em palmeiras, né? Ela fica
ela brota assim, numa moita e a raiz fica toda para fora. Só que são regiões pantanosas, regiões com a água, né, embaixo, muita umidade, muito calor. Então, se você não fornece isso para ela, acontece o que está acontecendo com essa planta da minha mãe. Ela perdeu várias folhas, né? Ela era aqui e ela foi perdendo as folhas, né? Quando ela começa a perder as folhas, é um sinal de alarme, de alerta, né? Que ela está ressecada. Quando ela começa a rachar no meio também, aqui, né, ela fica toda... Porque o normal é uma folha lisinha, que nessa daqui, tá vendo? Né? É uma folha... é uma folha bem firme, né? Ó, você compara as duas, essa aqui tá com as folhas mais enrugadas. O enrugamento de qualquer folha de orquídea quer dizer que está faltando água, tá? Então essa aqui claramente está faltando água. Mas eu não vou falar para minha mãe água a mais ainda, senão ela vai dormir do lado da planta. Mas em vista da dificuldade da planta, ela está indo bem. E o fato dela ter florido também é um bom sinal. A flor da Wanda, ela costuma durar, se ela estiver bem hidratada, costuma durar até 90 dias. Ela fica muito tempo florida, porque vai abrindo, né? Ela é um cacho e ela vai abrindo aos poucos, então demora muito para a flor secar. E quando a flor se vai, nada de se desfazer da planta. É hora de investir na rega. E tem dica especial na hora de molhá-la. Tem gente que meio que só faz isso, né? Aí já acha que regou. Não, tem que molhar mesmo, molhar, né? Tem gente que fala que quando você rega uma planta, você tem que cantar o parabéns, né? Parabéns, e eu concordo, porque o pessoal é muito econômico na hora de regar as plantas. Mesmo uma árvore, como um vaso grande, você não pode simplesmente ir lá com um regadorzinho e colocar um pouquinho de água. A água tem que realmente incorporar, né, em todas as partes, tudo, né, na folha. Você não pode realmente economizar na água, né. Ó, essa daqui, ó o tamanho da raiz dela. Né? Isso aqui já é um sinal de que ela está procurando mais água, tá? Tem até um excesso de raiz aqui, porque acho que o lugar onde ela estava não estava muito úmido. E ela emite mais raízes para compensar. Mas tem que molhar mesmo. Então, não dá para criar Wanda dentro da sala, né? A gente tem que ter bom senso. Tem que ser um lugar que você possa pegar uma mangueira e dar uma boa molhada mesmo. Quando for fazer o adubo também, faz 1 litrão e dá um banho mesmo. Não adianta jogar só um pouquinho. Porque olha o tamanho da planta, né? Ela precisa de muito nutriente. Para manter toda essa estrutura, ela precisa de muito nutriente e muita água. Além de cantar parabéns para a Wanda, garantindo a rega adequada, é preciso levar muitos nutrientes para a orquídea por meio da adubação. Ela precisa de muito adubo, porque ela não tem reserva de energia, né? Ela é diferente de uma orquídea, que nem essa aqui, que ela tem um bulbo, né? Ela tem uma reservinha aqui, né? Então, se você fica sem adubar, ela ainda resiste. Essa daqui também, ela tem uma reserva de nutrientes aqui. A Wanda não tem. Então, você tem que constantemente adubar, com adubo diluído na água e dando banho na planta inteira, com o nebulizador. É um trabalho, é meio trabalhoso, não é fácil cuidar da Wanda, mas é muito gratificante, né? Porque a flor é maravilhosa. E falando em adubação, Rose preparou uma verdadeira aula de como replantar uma orquídea no vaso. Então, um dos sinais que eu, particularmente na minha coleção, e eu aprendi com muitos mestres, né, gente mais experiente que eu, os sinais de que a planta precisa de um replante. Primeiro, ela começa a dar... geralmente a orquídea tem uma estrutura que ela vai indo para frente. Ela vai emitindo bulbos novos, né, à medida que ela vai crescendo. Se esses bulbos com as folhas começam a ficar menores do que o anterior, mais mirradinho, mais, né, menorzinha a folha, meio tortinha, quer dizer que ela não está gostando mais do meio que ela está, né? E também, nesse caso aqui, eu vou replantar porque ela está saindo demais, né? O vaso está ficando vazio e ela está ficando toda para fora, né? Então, para mim não ter que virar o vaso, eu vou replantar para deixar ela mais arrumadinha.
No meu cultivo, eu prefiro vasos maiores, né? Tem todo tipo, tá? Tem gente que planta em placa de madeira, tem gente que planta em vaso pequeno, mas assim, você tem que ter o bom senso de pensar, eu vou poder regar isso aqui todo dia? Eu vou poder cuidar dela todo dia, né? Então, eu no caso assim, com trabalho tudo, eu posso regar 2, no máximo 3 vezes por semana. Então, eu prefiro vasos maiores, que mantenham a umidade por mais tempo, para mim não ter que cuidar tanto, ficar toda hora lá regando. Se você põe ela numa placa de madeira, não numa árvore, na árvore você não precisa nem cuidar, mas numa placa de madeira você precisa regar todo dia. E nesse calor que estava fazendo, até mais de uma vez por dia. Então não é todo mundo que tem esse tempo para se dedicar, né? Então, basicamente, para replantar, a gente coloca um dreno. Tá dando? Eu não ponho muito dreno, porque no meu cultivo, assim, não corre o risco tanto de entupir esses buraquinhos, mas dependendo você precisa pôr, tá? Ou isopor, ou argila expandida, apesar de não gostar muito, pedra, né? E aí você vai fazer um fundo aqui. Não precisa apertar muito. Esse musgo, ele já foi hidratado. Todo musgo, todo substrato que você compra em qualquer loja, você tem que hidratar. Porque depois que você põe no vaso, você não consegue mais hidratar ele. A não ser que você deixe o vaso de mergulhar na água, que é uma coisa meio inviável. Então, antes de você plantar, você põe numa bacia, põe todo o substrato lá. Eu deixo alguns dias de molho na água. Tem gente que põe até adubo nessa água para já adubar o musgo, tá? Mas todo o substrato que você usa tem que dar uma lavada e uma hidratada antes de usar, antes de replantar, tá bom? Aí você vai pro vaso. Eu aqui não vou ter muita dó, porque ela emite novas raízes, tá? Só se a planta estiver muito debilitada, você tem que tomar um cuidado maior. Eu descarto, né, esse musgo antigo, limpo, né? Dependendo da quantidade de raiz seca, eu tiro. Nesse caso eu não vou tirar porque não tem muita raiz seca. Eu vou deixar assim mesmo. Bulbos, né? Bulbo sequinho, morto, eu tiro, tá? Tem gente que deixa de molho numa solução para matar bactérias e fungos, né? Eu geralmente não uso muito esse tipo de coisa no meu jardim, porque eu tenho muita coisa assim, comestível, né? Então eu evito ao máximo usar remédio. Eu uso coisas naturais, assim, para cochonilha eu uso pinho-sol, uso detergente, álcool 70. Tento usar coisas orgânicas porque eu misturo minhas plantas com coisas que a gente come, então eu tenho receio, né? Mas quem produz mesmo usa remédios bem fortes, né? Ó, ela tá razoavelmente limpa, né? Aí você vem no vaso e você acomoda ela. Como nesse caso eu sei que atrás dela é aqui e a frente é aqui, ó, você vê que ela já estava soltando uns bulbos e caindo folha, então ela estava pedindo um novo substrato mesmo, tá? Aí eu arrumo ela pensando em para onde ela vai, então eu tô querendo que ela dê voltas nesse vaso e entorceira, então eu deixo ela desse jeito, né? Um pouquinho para dentro, porque quando você põe ela um pouquinho para dentro do vaso, mantém mais a umidade também. Se você põe o substrato muito até a beira, primeiro que o adubo que você colocar lá, ele vai cair, né? E o adubo, no caso, bocacha, qualquer coisa, ele vai cair. Então eu deixo um dedinho abaixo, aqui acho que está um pouquinho fundo ainda, eu vou pôr mais, né? Assim. E aí eu ponho aqui e eu preencho em volta. E deixa ela o mais firme possível, né? Quando pensamos em orquídea, nossa maior dúvida é se colocamos a planta no sol ou na sombra. A orquídea, ela gosta de luminosidade, mas não sol direto. Sol direto queima, né? E a maioria das plantas que vocês vão comprar vai ser de estufa. Elas vão vir de uma estufa com proteção, com telado, e vão vir para sua casa. Se você jogar no sol, com certeza elas vão queimar, tá? Então, se você quer pôr no sol, tem que ser uma coisa bem gradual.
E tem que se informar com quem vendeu. Isso aqui gosta de sol? Não, então é sombra, sombra mesmo. Por isso que tem algumas que eu joguei lá na frente, embaixo daquela árvore gigante, que lá nunca pega sol. E algumas gostam de um pouco de sol. Eu joguei algumas orquídeas aqui e elas floriram depois de 5 anos sem flor. Então você tem que ir testando e pesquisando para ver que tipo de luminosidade que a sua orquídea gosta. Tem gente que cria dentro de casa mesmo, porque não gosta nada, de nada, quase nada de luz. Então aí ela vai bem. Você vai perder algumas orquídeas no processo, mas assim, a maioria delas gosta de luminosidade em torno de 50% a 70%. Elas se dão bem. E tem até dica secreta para a orquídea florescer de forma exuberante. É que às vezes você protege tanto também que aí ela só dá folha. Folha, 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 e ela nunca dá flor. Ela tem que levar um sustinho, né? Tem que levar um sustinho de luz, aí ela acorda e começa a dar flor. E quando você achar que nada mais dá certo, não se esqueça desse conselho. Quando eu não sei mais como salvar a orquídea, eu amarro na árvore. É até uma questão de energia, não sei, mas elas sempre se dão bem em árvore. Amarra na árvore que elas vão enraizar com certeza. Vai demorar um pouquinho, não é uma coisa assim rápida. Na orquídea a vida dela tudo é devagar, tudo é zen. Não pode ficar, ai meu Deus, essa planta não, parece que não mexe, parece que está morta. Mas não, ela está lá, está pensando na vida, o que eu vou fazer? Acho que vou brotar. É tudo assim. Toda zen também é a casa de Rose, onde a harmonia reina entre carpas e árvores frutíferas, como essa jabuticabeira. O passarinho que atende pelo nome de um Pokémon completa a riqueza dessa família apaixonada pelas flores exuberantes das orquídeas.